Reza a lenda que seu Lunga estava no encontro internacional científico, onde se avaliavam várias coisas de ciência. Numa das coisas avaliadas, discutia-se sobre o que era mais rápido na natureza. Um determinado apresentador comentou que velocidade da luz seria o limite natural das coisas, já que nenhum ponto, nenhum corpo, nenhuma partícula era capaz de se deslocar mais rápido que a velocidade da luz no vácuo. Uma pessoa pediu a palavra e comentou: não, o pensamento é ainda mais rápido que a luz. Como assim? É porque o pensamento é imediato, é instantâneo. Sempre que eu penso em algum local, imediatamente me coloco lá. Seu Lunga, já meio impaciente, como era típico dele, pediu a palavra meio que sem jeito e disse alguma coisa assim: ô seus moços, vocês são muito inteligentes, mas eu queria dizer que tem uma coisa que vocês estão esquecendo. É da diarreia. A diarreia, por exemplo, quando eu penso em acender a luz, já me borrei todo. Ela é a coisa mais rápida na natureza. Depois desse momento nada a ver, se acostume que de vez em quando a gente vai ter alguns deles, a discussão principal aqui é falar sobre rapidez. Atenção, quando a gente fala de rápido, de algo que acontece rapidamente, lembre que você sempre está considerando algo acontecendo numa certa duração. Opa, fique atento. Quando a gente fala de rapidez, a gente está falando de variação no tempo, de taxa de variação temporal. Não é só velocidade, hein? Muito cuidado. A intensidade de corrente elétrica, por exemplo, é a rapidez com que um determinado número de portadores de carga atravessa uma seção de um condutor. A potência mecânica é a taxa com que se realiza trabalho, ou a variação de energia num certo intervalo de tempo. A aceleração média, que é tema da nossa próxima aula, fala sobre a taxa de variação da velocidade no tempo. Todas essas são informações que a gente pode classificar como rapidez. Em particular, a velocidade escalar média é a taxa de variação da posição no tempo. Então, quando você estiver falando de velocidade escalar média, lembre que você deve dividir o deslocamento pelo intervalo de tempo onde esse deslocamento acontece. A duração, ou o intervalo de tempo, dividindo o deslocamento, corresponde à velocidade escalar média. Ok? Acompanhe aí na cartela. V índice m é a velocidade escalar média, fera, dada no sistema internacional em metros por segundo. ΔS é o deslocamento escalar dado em metros e ΔT o intervalo de tempo em segundos. Fique atento que a velocidade média, que é encontrada pelo deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, pode ser encontrada pela diferença S menos S0 entre as posições, dividida pela diferença T menos T0 entre os instantes. Fique atento também que muitas questões vão trazer a unidade de velocidade média em quilômetros por hora. A conversão é muito simples. Para transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicar o valor por 3,6. Já de quilômetros por hora para metros por segundo, basta apenas fazer o oposto, dividir por 3,6. Tranquilo? Viu como é tranquilo velocidade escalar média, fera? É só você ficar atento à relação matemática entre as grandezas e também ter cuidado com as transformações entre as unidades. Contudo, como esse conteúdo é cobrado por muitas vezes em questões de vestibulares tradicionais, vale a pena a gente calcular também alguns casos particulares. Lembrando, como o próprio nome já sugere, é um caso particular, é uma particularidade, é um a mais, é um plus que você vai ter a partir de agora. O que é mais importante é que você entenda o caso geral, a definição e as aplicações a partir de então. Ficou claro isso? Então me segue e bora ver esses casos particulares agora. Querido fera e querida fera, atenção para essa representação triangular das grandezas espaço, velocidade e tempo. Nela facilmente você percebe que velocidade é encontrada por deslocamento sobre intervalo de tempo. Se você observar o intervalo de tempo, é encontrado por deslocamento sobre velocidade média. E ainda temos que o deslocamento é o produto da velocidade média pelo intervalo de tempo. Lembre sempre dessa representação, porque ela é uma forma sintética de você perceber as três relações de uma única vez.
Lembre-se que em questões que envolvam deslocamentos parciais, você pode resolver lembrando que a velocidade média é o deslocamento total sobre o intervalo de tempo total. Deslocamento total é o somatório dos deslocamentos, ΔS1, ΔS2, mais ΔS3 e assim vai. Da mesma forma, o intervalo de tempo total é a soma dos intervalos de tempo. Tranquilo? Veja agora esse exemplo. Um veículo em movimento retilíneo percorre uma pista entre os pontos A e B. Sabe-se que metade do tempo gasto no percurso é feita com velocidade igual a 30 km por hora, enquanto que a outra metade do tempo com velocidade 70 km por hora. Qual a velocidade escalar média do veículo entre os pontos A e B? Destaque fera, metade do tempo gasto no percurso. Usando a nossa expressão velocidade média igual a ΔS total sobre ΔT total, e escrevendo ΔS total como a soma dos ΔS e ΔT como a soma dos ΔTs, como eu não tenho o valor do ΔT, eu posso escrever ΔT1 e ΔT2, só que eu sei que eles são iguais. Eu não sei quem são os deslocamentos, mas eu posso encontrá-los multiplicando a velocidade pelo intervalo de tempo. Fico então que a velocidade média é igual a 30 vezes o ΔT1 mais 70 vezes o ΔT2. Embaixo eu tenho ΔT1 mais ΔT2. Como ΔT1 é igual a ΔT2, eu posso escrever simplesmente ΔT. E aí eu teria que 100 vezes ΔT está dividido por 2 vezes ΔT. O valor de ΔT, desde que seja diferente de zero, não faz diferença. E quando eu divido 100 por 2, eu fico que a velocidade média é igual a 50 km por hora. Tranquilo? Perceba que no exemplo, os intervalos de tempo eram iguais. Nesse caso, a velocidade média vai ser encontrada pela média aritmética. Atento, fera! Quando os intervalos de tempo são iguais, a velocidade média pode ser encontrada a partir da média aritmética das velocidades. Compreendeu? Toma nota disso, ok? Voltando ao texto da questão inicial, fera. Destaque: metade do tempo gasto no percurso. Destacou? Como os intervalos de tempo ΔT1 e ΔT2 são iguais, você pode calcular de forma prática a velocidade média pela média aritmética das velocidades. No caso, basta fazer 30 mais 70 dividido por 2 e você encontra 50 km por hora. Super simples, não? Gabarito, letra C. Agora vamos para um outro exemplo em que outra coisa é tratada no caso de questões com velocidades espaciais. A figura ilustra um móvel que se desloca sobre uma trajetória retilínea ABC. Sabe-se que o ponto B demarca o ponto médio da trajetória. As velocidades escalares médias da partícula nos segmentos A e B são respectivamente 5 menos raiz quadrada de 3 metros por segundo e 5 mais raiz quadrada de 3 metros por segundo. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o valor numérico que melhor se aproxima do valor da velocidade escalar média no percurso total de A até C, dado que a raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. Pois é, ferinha, começamos a resolver essa questão do mesmo jeito que na questão anterior. Velocidade média é o deslocamento total dividido pelo intervalo total de tempo. Lembrando que o deslocamento total é a soma dos deslocamentos parciais e o intervalo de tempo total é a soma dos intervalos de tempo parciais. Como não sabemos quais são os intervalos de tempo, podemos substituir o ΔT por ΔS sobre V, tanto para o intervalo 1 quanto para o intervalo 2. Também não sabemos o valor do deslocamento 1 e 2, mas sabemos que eles são iguais, porque são duas metades do deslocamento. Chamando de D essa metade, nós teríamos então que no numerador ficaríamos com D mais D e no numerador D sobre a velocidade 1 mais D sobre a velocidade 2. Fazendo os cálculos com atenção, você fica que 2D no numerador fica dividido por 10D sobre 22.
Acompanhe aí o passo a passo. Fazendo a divisão com o produto do numerador pelo inverso do denominador, simplificando o valor de D, ficamos que a velocidade média é 44 dividida por 10, 4,4 metros por segundo. Atenção com todas as operações, para que não haja dúvida na hora do cálculo. Tranquilo? Segue com o vídeo. Percebeu a diferença nesse exemplo, fera? Agora eram os deslocamentos que eram iguais. Atenção com isso. Quando os deslocamentos são iguais, você deve usar a média harmônica, não a aritmética. Pergunte a seu professor de matemática a diferença entre a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Neste caso, em que os deslocamentos são iguais, a média harmônica é que deve ser utilizada. Acompanhe aqui. Olha aí, meu amigo fera. Olha aí, minha amiga fera. Como na questão os deslocamentos são iguais, você já sabe, a velocidade média pode ser encontrada pela média harmônica das velocidades, ou seja, a velocidade média é encontrada pelo produto 2V1V2 dividido pela soma V1 mais V2. Substituindo os valores de V, fazendo as operações com cuidado, você encontra facilmente 4,4 metros por segundo. Bem mais simples, não? Continue com o vídeo. Ok, falamos dos dois casos particulares, mas o mais importante vem agora. Você vai repetir comigo como se fosse um mantra. O todo é a soma das partes. O todo é a soma das partes. O todo é a soma das partes. E escrevo primeiro aquilo que sei menos. O todo é a soma das partes. E escrevo primeiro aquilo que sei menos. Como assim? Acompanhe agora. Lembre, fera, o todo é a soma das partes. De novo, o todo é a soma das partes. E você inicia escrevendo aquilo que você conhece menos na questão. Vamos ver isso num exemplo agora. Um ponto material move-se em linha reta, percorrendo dois trechos consecutivos, MN e NP. O trecho MN é percorrido com velocidade escalar média igual a 20 km por hora e o trecho NP com velocidade escalar média igual a 60 km por hora. O trecho NP é o triplo do trecho MN. Pode-se afirmar que a velocidade escalar média no trecho MP foi de... Meu querido fera, minha querida fera, perceba que a questão fala sobre um deslocamento entre M e P que está dividido em dois trechos. O primeiro deles, que eu não sei o tamanho, vou chamar de D, e o segundo deles, de N para P, que eu também não sei o tamanho, mas sei que é 3 vezes maior, é o triplo, e por isso eu vou chamar de 3D. Sei ainda a velocidade no trecho MN e a velocidade no trecho NP. Em nenhum momento da questão se fala sobre intervalo de tempo. E aí, como eu já sei, o todo é a soma das partes, escrevo primeiro o que sei menos. Eu vou começar escrevendo ΔT total é igual a ΔT1 mais ΔT2. Substituindo ΔT por deslocamento sobre velocidade, e lembrando que o deslocamento total é a soma dos deslocamentos, eu fico com 4D sobre velocidade média é igual a D sobre 20 mais 3D sobre 60. Fazendo as simplificações e as operações, eu tenho que 4 vezes D dividido pela velocidade média é igual a 2D sobre 20. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, facilmente eu encontro que o valor da velocidade média é de 40 km por hora. Escrevo primeiro aquilo que sei menos. O todo é a soma das partes. Repita isso como um mantra e resolva facilmente todas as questões. Tranquilo? Segue aí com o vídeo. Um ônibus deve desenvolver velocidade escalar média igual a 60 km por hora entre dois pontos consecutivos e afastados de 8 km. Sabe-se que durante os 3 km iniciais, o ônibus desenvolveu a velocidade de 45 km por hora. Qual deve ser a velocidade em quilômetros por hora no trecho seguinte para que o ônibus cumpra a meta estabelecida entre os pontos citados?
Atenção, ferinha, anote os dados. A velocidade média é de 60 km por hora no percurso total. O deslocamento total é de 8 km. O deslocamento no primeiro trecho é de 3 km, o que permite a gente saber que o deslocamento no segundo trecho é 8 no total menos 3 do primeiro pedaço, igual a 5 km. Diz ainda que a velocidade do primeiro trecho é de 45 km por hora e pergunta qual a velocidade no segundo trecho. Perceba que a questão em nenhum momento fala sobre intervalos de tempo, e é por aí que a gente vai começar. O todo é a soma das partes e eu escrevo primeiro aquilo que eu sei menos. Escrevendo que ΔS total é igual à soma do ΔT1 com o ΔT2 e substituindo intervalo de tempo pela razão entre ΔS e velocidade, ficamos com 8 sobre 60 sendo igual a 3 sobre 45 mais 5 sobre x, onde x é a velocidade desconhecida. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 60, 45 e x, encontramos 180x, e ajustando os numeradores, ficamos então com 24x igual a 12x mais 900. 12x então é igual a 900, e por isso x é igual a 900 sobre 12, 75 km por hora. Perceba, começamos escrevendo o delta total como ΔT1 mais ΔT2. Por que escolhemos o tempo? Porque a informação tempo não aparece na questão. Escrevo primeiro aquilo que sei menos. Tranquilo, fera? Segue com o exemplo. Mais uma questão tradicional de vestibulares. Questões que envolvam eco. Atenção! O cérebro percebe o som através de um sistema complexo, mas que pode, de forma simplificada, ser pensado assim. O som cria ondas de compressão que vibram o seu tímpano. Preso ao tímpano, um ossículo chamado martelo vibra junto com o tímpano e bate num ossículo chamado bigorna, que vibra sacudindo um ossículo chamado estribo, que por sua vez movimenta a cóclea. Dentro dela, cílios se movimentam e transformam a informação mecânica no impulso bioelétrico que é processado pelo cérebro e transformado na percepção do som. O som permanece sendo percebido pelo cérebro por um intervalo de tempo conhecido como persistência auditiva. Esse intervalo varia de pessoa a pessoa, mas na média é muito próximo de 1/10 de segundo, 0,1 segundo, que corresponde a 100 milissegundos. Se o seu ouvido for impressionado 2 vezes num intervalo menor do que 0,1 segundo, ele não vai conseguir perceber que são sons diferentes e vai dar um reforço ao primeiro som, dando uma pequena continuidade a ele na percepção. Contudo, se 2 informações iguais chegam ao seu ouvido em intervalos superiores a 0,1 segundo, o seu cérebro é capaz de identificá-las separadamente, e a isso nós chamamos eco. Alô, lou, 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 lou. Pronto. Essas informações estão chegando ao seu ouvido no intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. E o que é que a gente deve fazer em questões onde eco é cobrado ou proposto no problema? Fique atento e veja como é simples. O menor intervalo de tempo para que o cérebro humano consiga distinguir 2 sons que chegam ao ouvido é, em média, 100 milissegundos, ou seja, 100 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, ok, fera? Esse fenômeno é chamado persistência auditiva. Qual a menor distância que podemos ficar de um obstáculo para ouvir o eco de nossa voz, sabendo que a velocidade do som é de 330 metros por segundo? Fique atento, fera. Grafe aí, sublinhe, eco. No eco, o som vai até o obstáculo e volta, ou seja, o som percorre 2 vezes a distância entre quem produz o som e o obstáculo. Por isso, escrevendo aí que o intervalo de tempo total é a soma do intervalo de tempo da ida com o intervalo de tempo da volta, substituindo o intervalo de tempo pelo valor que ele deu de 100 milissegundos, e lembrando que ΔT
é distância, deslocamento sobre velocidade, podemos escrever que 0,1 segundos é igual a 2D sobre velocidade do som. Ives, por que 2D? Porque a distância é percorrida duas vezes, fera. Uma indo e outra voltando, e sempre com a mesma velocidade que a velocidade do som. Continuando, fazendo aí produto dos meios é igual ao produto dos extremos, podemos isolar o valor da distância e facilmente encontrá-la multiplicando 0,1 vezes a velocidade do som e dividindo o resultado por 2. Fazendo isso, temos que 0,1 vezes 330 dividido por 2 é igual a 16,5 metros, a mínima distância para que seja produzido o eco, para que o eco seja percebido. Tranquilo? Agora que você já entendeu o que fazer nos problemas de eco, fique atento à dica. Algumas questões não cobram de você eco, e sim o intervalo de tempo para que você escute o impacto, a colisão, o choque de alguma coisa contra um obstáculo. Por exemplo, um atirador dispara um projétil, pá! A pessoa, após o disparo, demora um certo tempo para ouvir o som do impacto no obstáculo. Na ida, o que vai é o projétil, na volta, o que vem é o som. Neste caso, diferente de quando a gente usa um problema de eco, não podemos considerar o tempo de ida igual ao tempo de volta. E aí, Ives, o que é que a gente faz? Fácil, acompanha. Um atirador ouve o ruído da bala atingindo um alvo 3 segundos após dispará-la com velocidade de 680 metros por segundo. Atenção, fera, ele não escuta o eco do disparo, ele ouve o ruído da bala atingindo o alvo. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine a distância em metros entre o atirador e o alvo. Vamos lá? Atenção, ferinha, o intervalo de tempo total, que é o tempo de ida mais o tempo de volta, agora é escrito como o tempo para a bala ir mais o tempo para o barulho do som voltar. Por isso eu não tenho dois intervalos iguais e preciso escrevê-los separadamente. Substituindo o que são dados na questão, temos que 3 é igual à distância sobre a velocidade da bala, que é o intervalo de tempo de ida, mais distância sobre a velocidade do som, que é o intervalo de tempo de volta. Fazendo aí as operações, tirando o mínimo múltiplo comum, fazendo os ajustes dos numeradores e simplificando, temos facilmente encontrado o valor da distância, que nesse caso vale 680 metros. Muita atenção! Insisto, nessa questão, o 3 segundos é o intervalo de tempo que após o disparo da bala, a pessoa, no caso o atirador, escuta o impacto da bala no alvo, não o eco do disparo. Muita atenção com isso, fera. Segue com o vídeo. E aí, tranquilo? Depois de todos esses exemplos, eu espero que a partir de agora, sempre que você se deparar com uma questão que envolva velocidade escalar média, você tire de letra e resolva num peipum. Tranquilo? Qualquer dúvida você já sabe. Através dos nossos canais a gente vai tentar esclarecer. Gostou do vídeo? Dá aquela força pro projeto, aperta um joinha, compartilha com teus amigos nas redes sociais. Já está inscrito no canal? Tá de bobeira? Inscreva-se agora, fique sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Vamos juntos, a sua vaga te espera. Lembre que você pode.